Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu amigo. Quero dizer que você é sempre muito bem-vindo a esse canal. Você que já se inscreveu nesse canal, continue acompanhando esta mensagem que eu vou pregar nesse momento. Eu gostaria que você atentasse a esta mensagem, principalmente para você que não é evangélico, você que é católico. Assista essa mensagem até o final, porque Deus vai falar com você. Às vezes nós ouvimos coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas a gente precisa ouvir, né? E esta mensagem é uma mensagem importante. Essa mensagem ela vai trazer uma cura para a tua vida. Se você assistir esse vídeo até o final, você não vai se decepcionar. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue agora mesmo. Aceite-o como Senhor pessoal da sua vida. Vamos estudar hoje sobre o livro do profeta Oséias, chamado de Livro dos Profetas Menores, que são 12 esses livros. Estamos estudando sobre as divisões temáticas da Bíblia. Nos 66 livros da Bíblia, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo Testamento por 27 livros. Nas divisões temáticas do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de livro da lei, começam em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos os 12 livros chamados livro histórico, começam em Josué, Juízes e Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós começamos então um livro chamado Livros Poéticos ou Livro de Poesia, como queira. Começa em Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois nós temos 5 livros chamados Livro dos Profetas Maiores. Não é que eles fossem maiores do que os demais profetas que nós vamos estudar, mas livros profetas maiores porque são profetas chamados profetas literários. Nós temos os profetas literários, no caso de Isaías, Jeremias, o próprio Oséias, vamos estudar sobre ele hoje, e temos aqueles profetas que era que nem Elias, por exemplo, que não escreveu nada, mas Deus usou poderosamente também com mensagem profética no seu tempo. Mas aqui nós temos nos profetas maiores, começa em Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois então começamos o livro dos profetas menores, que são 12. Eu vou acompanhar uma colinha aqui porque devido a nomes que a gente não convive muito no dia a dia, de repente pode dar um branco e eu vou aproveitar essa colinha aqui, bem no início da Bíblia, da nossa Bíblia, nós temos ali os 66 livros. Então começa o profeta menores, Joel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí fecha então o cano do Antigo Testamento. Então vamos estudar hoje sobre a pessoa do profeta Oséias. Eu queria chamar a sua atenção, você que é jovem, principalmente a ala masculina, né, do jovem de hoje. Você seria capaz, por exemplo, se nós tivéssemos que avaliar a idade de um jovem para se casar, fosse, digamos, com 21 anos de idade, e você estivesse na idade de se casar com 21 anos, só pegando aqui uma data para que você possa se localizar e entender o que eu quero dizer. Então você completou 21 anos, está na hora de se casar, digamos assim. E aí Deus chegasse com você e dissesse, olha, você vai, procura uma mulher, mas procura uma mulher, e esta mulher que tu vai procurar, não esquece que ela vai te trair. A Bíblia apresenta aqui uma mulher de prostituição, nós vamos ver, para que você entenda melhor no texto sagrado, nós vamos ler depois. Tu procura uma mulher, mas é o seguinte, esta mulher que tu vai casar com ela, ela vai te trair. Você como jovem, você seguiria uma orientação dessa? É meio complicado, né? Porque a ala masculina, ela tem dificuldade de conviver com uma traição. Mas se Deus falasse isso para você, a primeira coisa que você ia falar, será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que eu tenho a atentar para esse conselho de Deus? Que lição Deus quer deixar através deste casamento? Porque como é que Ele quer que eu me case, né? E de repente eu vou casar consciente de que a mulher vai me trair. Seria muito dolorido. Eu acho que nós pensaríamos, eu como homem, você como homem também, pensaria 2 vezes antes de casar desta forma. É o que nós vamos ver sobre esta pessoa, do profeta Oséias. Nós vamos ler aqui o capítulo-chave deste livro, que é o capítulo número 3. Esse livro ele traz 14 capítulos, e o capítulo 3, e o verso 1, tem um versículo-chave. Depois vamos ler aqui, mas vamos voltar para o primeiro capítulo, que tem a apresentação da pessoa de Oséias como profeta. A palavra Oséias significa salvação.
O versículo chave de todo este livro está aqui no capítulo 3, o verso 1, diz assim: E disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo. Este texto aqui, quando lemos ele, a gente a princípio não consegue muito entender. Mas a primeira parte desse versículo aqui, porque esse versículo se divide em duas partes. Porque nessa primeira parte, o Senhor manda que ele vai e adultera com ela, com esta mulher. Qual seria esta mulher amada de seu amigo? É a mulher que nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. Porque esta mulher, quando Deus mandou que a pessoa de Osés fosse casar-se com uma mulher, e ele foi e casou-se com esta mulher. O nome dessa mulher chamava-se Gume. Ele casou-se com ela, mesmo sabendo o que ia acontecer. Neste capítulo 3 aqui, ele havia perdido ela, havia tido 2 filhos com ela, ele havia perdido ela para uma outra pessoa que era um amigo dele, e agora ele tem que retornar ela e voltar a conviver com ela. Tudo muito estranho. E eu espero que você entenda o que Deus quer falar através desta mensagem. Porque quando a gente lê textos bíblicos, às vezes a gente não consegue compreender. Mas na medida que a gente vai mergulhando nas páginas imortais da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus vai revelando. Porque a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então vamos agora para o capítulo 1, que tem aqui a apresentação desse profeta Osés. Ele vivia por volta do ano 753 a 715, mais ou menos, antes de Cristo. Interessante que no período que ele viveu, aqui nesse período aí, Israel até então estava vivendo o reino chamado Reino Dividido, Reino Unido, Reino Dividido, melhor dizendo. E nesse período aí é que acontece a chamada destruição, quando Senaqueribe, por volta do ano 622, ele invade a região, a capital de Samaria, destrói e leva cativo as pessoas dali. Né? Nós já estudamos isso aqui, se você olhar no canal, na playlist, nós temos o Reino Unido e o Reino Dividido. Então aqui ele viveu no período de mais de 50 anos, e você observa aqui que ele viveu nos dias do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Nesse período desses 4 reis que reinavam no Reino Sul, que era Judá, no Reino Norte, que era a nação a qual ele pertencia, tinha apenas um rei, chamava-se Jeroboão, conhecido como Jeroboão II. Nós temos 2 Jeroboão, o Jeroboão I, que era Jeroboão, filho de Nebate. Esse Jeroboão foi aquele Jeroboão dos dias da pessoa de Salomão, que depois Salomão perseguiu, ele foi para o Egito, e agora após a morte de Salomão ele retorna e tenta fazer uma aliança com Roboão, que era filho da pessoa de Salomão que estava governando. Aí então iniciou o período do reino dividido. Aqui esse Jeroboão chama-se Jeroboão II. Ele era filho de um outro rei que viveu naquele período. Vamos então agora ver um pouquinho mais sobre isso aqui. Diz aqui o versículo 1 do capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Osés, filho de Berias, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, que reinava em Israel, que a capital era Samaria. Né? Então nós vamos observar aqui que Deus agora chama o profeta Osés e dá uma missão. O profeta Osés ele profetizou para o reino, naquela época, o reino chamado o Reino Norte. Mas é uma mensagem que é atual para todos nós nos dias de hoje. Verso 2 diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Osés, então disse: vai e toma uma mulher de prostituição e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Aí vem aqui a pessoa que ele foi e tomou como esposa. No versículo 3 diz: e foi-se e tomou a Gume, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E o nome desse filho ele colocou Jezreel, que quer dizer Deus semeia. Os dias se passaram, e novamente vamos observar aqui no capítulo, no versículo mais adiante, no versículo 6, né? Diz assim o versículo 6: e tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha e disse a Osés: põe o nome de Lo-ruama, que quer dizer desfavorecida. E assim aconteceu. Depois disso agora, eles se separam, aí ele perde ela para esse outro amigo dele, que justamente encaixa no capítulo 3, e o versículo 1, que ela traiu ele, foi viver com esta outra pessoa, e depois ele retomou ela como esposa.
Este texto sagrado aqui, ele tem causado muita divergência nos teólogos. Há duas linhas de pensamento aqui. A primeira linha de pensamento de alguns teólogos, eles alegam que aqui é simplesmente uma ilustração, uma alegoria, que não foi real que aconteceu isso. Uma segunda linha de teólogos pensadores, eles dizem que esse fato foi um fato real, um fato verídico. E quando eles falam que foi um fato verídico, eles apresentam duas coisas importantes que você e eu podemos acreditar. Porque, a princípio, não era permitido que um sacerdote se casasse com uma mulher divorciada e nem era permitido que um sacerdote se casasse com uma mulher prostituta. Só que a gente olha para a vida de Oséias, ele não era sacerdote. Ele foi chamado para o ministério profético. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. E o segundo ponto é que realmente ele foi e casou-se com essa mulher. Nós vamos observar aqui, no capítulo número 2, fala sobre o castigo. No capítulo 1, fala sobre a infidelidade. No capítulo 2, apresenta o pano de fundo como castigo. Se nós chegarmos aqui no capítulo de número 3, vamos ver sobre a redenção. Redenção fala de salvação, de resgate, né? No capítulo 3. Eu vou ler aqui o versículo 1 que eu já li mais uma vez, do capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai e toma outra vez uma mulher amada do seu amigo e adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. E aqui ele diz, o que ele pagou para ter essa mulher de volta com ele? Ele teve que pagar um preço. O versículo de número 2, ele fala sobre o preço. Preço de valor, honorário mesmo. Ele disse assim, comprei, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homem de cevado. Naquela época, um escravo era vendido por 30 peças de prata. O que nós entendemos neste texto aqui é que a pessoa de Osés, ele pagou as 30 moedas de prata, só que ele pagou 15 em prata e 15 ele pagou através de cereais. Possivelmente ele era um homem da agricultura. Nós vamos ver aqui, o capítulo de número 2, quando Deus traz uma acusação séria contra ele. Diz assim, não contra a pessoa de Osés, mas usando Osés para trazer para a nação de Israel. Diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. As pessoas não falavam a verdade. Outra coisa que está faltando, amor e conhecimento de Deus. O verso 2 diz assim, o que prevalece, ou seja, o que estava em alta na época, em ascensão na época, era prejurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Essa era a postura do povo da época. Deus aqui, ele traz uma mensagem de juízo para estas pessoas. É muito sério isso aqui. E o versículo número 6 diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, Deus aqui tratando diretamente com o líder espiritual que era o sacerdote. Na atualidade seria os pastores, né? Diz aqui, eu vou ler mais uma vez. Porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Quando a gente olha aqui, eu vou ler aqui mais o versículo de número 3, já no capítulo 6, porque as horas passam velozmente, e diz assim, o versículo 1 do capítulo 6 diz, vinde e tornemos para o Senhor. Aqui Deus está fazendo um apelo a Israel. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e ele nos sarará. Ele fez a ferida e ele ligará. Aqui no versículo número 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que se conhece uma pessoa? Na sua convivência no dia a dia. Quando a Bíblia prega este texto aqui, e esta alegoria, esta ilustração, é porque Israel estava se prostituindo, indo após outros deuses. Ou seja, deixaram o culto do verdadeiro Deus, estava adorando a quem? Aos Baales, que era Deus dos cananeus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela condena veementemente a idolatria. Porque por trás das imagens estão os demônios. Eu sei que você, meu amigo católico, você ama as suas imagens. A ideia aqui não é criticar isso aí. Você nasceu assim no lar em que as pessoas adoravam essas imagens. Mas você deve adorar a Deus. Se você tem dúvida do que eu estou falando, você pega uma Bíblia católica. Nem vou dizer para pegar uma Bíblia nossa evangélica, mas pega uma Bíblia católica e leia Êxodo 20,
Você leia o Salmo número 115. Estude um livro chamado Livro de Baruque. Esse livro de Baruque ele fica depois de Lamentações de Jeremias. Esse Baruque ali, que é conhecido por nós, evangélicos, como um livro apócrifo, mas você vai observar que Baruque ele bate muito forte no quesito da idolatria. A prostituição aqui neste texto quer dizer realmente isso, prostituindo-se após outros deuses, ou seja, abandonar o culto do verdadeiro Deus para adorar deuses estranhos. O mundo, principalmente o Brasil, é um país onde a idolatria impera e nós precisamos falar a verdade para as pessoas, para que as pessoas se voltem para o Senhor, nosso Deus. Deus é único e verdadeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.